Mães de joelho, filhos de pé. O evangelho de hoje, nessa quarta-feira da segunda semana da Quaresma, nos mostra Jesus diante de uma mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, que vai, achando que está fazendo o melhor para os filhos, pedem a Jesus a graça de poder colocá-lo um à direita e outro à esquerda no reino. Eles tinham uma visão de um reino que fosse se dar somente num caráter temporal, somente na terra. E aí pensou logo nos primeiros lugares e garantir uma posição de destaque para os seus dois filhos. Essa mãe nos ensina muito e dá a Jesus a oportunidade de apontar para aquele que é o coração desse tempo quaresmal e para aquilo que deve fazer o nosso coração permanecer em Deus e olhar, porque nos aponta para a semana maior, a Semana Santa. Jesus pergunta para ela se eles são capazes de beber o cálice. E que cálice é esse? O cálice da dor, o cálice da perseguição, o cálice do sofrimento, o cálice da paixão, morte que Jesus terá que enfrentar na Semana Santa, na Semana Maior, fazendo com que toda a sua trajetória seja a do servo sofredor. Por isso, essa mãe tem muito a que nos ensinar, porque Jesus dirá para ela que, como seguidores dele, os seus filhos de fato beberão do cálice, desse cálice, mas agora sentar à direita ou à esquerda não compete a ele oferecer. Mas quem quer ser o primeiro, seja o último, quem quer ser o maior, seja o menor. Então, vamos ouvir o Evangelho e permitir que o Senhor nos fale. O Evangelho é tirado de Mateus, capítulo 20, dos versículos 17 a 28. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo, para crucificá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita e à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Esta palavra que é de salvação, ela nos aponta para todo esse mistério quaresmal. É para lá. Jesus anuncia com pormenores a sua paixão. Essa é o terceiro anúncio no Evangelho que Jesus faz da sua paixão. E ele conta o que acontecerá com ele. E deixa claro, chama à parte os seus discípulos e os 12, e diz a eles que eles estão subindo a Jerusalém e fala do que irá acontecer. Fala
abertamente. Na sequência, essa mãe, querendo o melhor para os seus filhos, com certeza, mas sem compreender a lógica de Deus, a lógica de Jesus, buscam para os filhos os primeiros lugares, o poder, o destaque, a fama. Querem que eles se deem bem a qualquer preço, sem levar em consideração os outros. E os outros 10, ouvindo a atitude daquela mãe, ficam enciumados e a discórdia foi semeada no meio daquele grupo, no meio da, daqueles discípulos. Jesus aproveita tudo isso. Então vamos prestar bastante atenção e eu gostaria de sublinhar para você duas coisas ligadas a esse evangelho. O primeiro, de fato, a questão forte de beber o cálice. O beber o cálice é apontar para o coração da espiritualidade para onde a espiritualidade quaresmal deve nos levar, porque nos associa a Jesus. O discípulo bebe o cálice com o Senhor, não para assumir lugares, mas para colocar os pés nas pegadas dele. Por isso que esse tempo quaresmal fortaleça em você toda essa atitude do verdadeiro discípulo que bebe o cálice com o Senhor. Não tem como fugir da cruz, não tem como fugir da dor, não tem como fugir da perseguição, não tem como fugir da calúnia, da difamação, não tem como fugir de nada disso que pode, de fato, ferir o pastor e ferir aqueles que com o pastor se tornam pastores. Então, coloque-se nessa perspectiva, na perspectiva de alguém que está pronta para beber o cálice com o Senhor. Não é fácil, é duro, é sofrimento, porque não foi fácil para Jesus, não o será para ninguém. Mas assim como Jesus sorveu o cálice até o fim, nós somos chamados a fazê-lo. É preciso abraçar a cruz. É preciso caminhar com Jesus e abraçar a cruz, não fugir dela. Eu não sei qual a sua cruz, se a sua cruz vem agora caracterizado na doença, no sofrimento, na perseguição. O que eu sei é que é preciso abraçar a cruz. A segunda coisa tem a ver com a situação que a partir dessa mãe acontece no meio dos discípulos. Toda essa divisão entre os 2 e os 12, toda a manifestação da inveja, do ciúme, toda a manifestação daquilo que é o coração humano no seu pior. O servo de Deus, Padre Léo de Betânia, ensina que amar é dar o seu melhor, não para ser melhor que o outro, mas ser melhor para o outro. E é nessa direção que vai Jesus, de um amor que faz dar a vida, que faz gastar-se, é amor ágape, que faz ir até o fim. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a vida em resgate de muitos. É isso que é o verdadeiro amor, dar a vida. Então, é preciso que nós olhemos para o que aconteceu com esses discípulos e pedir nesse tempo a conversão do nosso coração para arrancar todo o espírito de vaidade, de arrogância, de autossuficiência, de comparação, todo espírito que quer fazer com que você seja melhor que o outro, toda a busca dos primeiros lugares, toda a vontade de aparecer, de ser melhor que o outro para humilhá-los, tudo isso seja arrancado do nosso coração, porque isso abre as portas para a divisão e toda divisão não vem de Deus. Toda divisão não vem de Deus. Ao mesmo tempo, é bom olhar para essa mãe que faz as escolhas erradas, que falta discernimento, que não entendeu o coração de Jesus, que precisava discernir melhor o que Deus espera dela, para que ela possa oferecer aos filhos um exemplo que conforte. Você, mãe que me ouve, que você possa ter discernimento diante das coisas de Deus, para saber o que pedir para os seus filhos,
porque nem tudo convém aos seus filhos, mesmo que eles queiram muito. É preciso ter esse discernimento, é preciso fazer essa distinção. Agradeça ao Senhor pela palavra de hoje, pela riqueza dessa palavra. E eu quero rezar de forma toda especial por todos aqueles que sofrem nesse momento, abraçam sua cruz, os que pediram nossas orações, os que estão doentes e enfermos, aqueles que estão lutando com o câncer, aqueles que passam por perseguições, difamações, calúnias, por várias situações que ferem o coração do discípulo. Que todos aqueles que nesse momento passam por isso possam abraçar o cálice e junto de Jesus enfrentar, porque o Senhor está com eles. Quero rezar também de modo especial por você, mãe, para que Deus te dê discernimento, para que você saiba o que pedir diante de Deus para os seus filhos e filhas. Deus entende que no coração dessa mãe, talvez ela estivesse achando que estava pedindo o melhor, mas é preciso ter discernimento. Então peça a graça do discernimento e eu rezo por você, mãe, pelo exemplo que você dá para os seus filhos. Isso é muito importante. Eu sou o Padre Vicente da comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram pelos Filhos, e hoje rezo por você. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, venceu o leão da tribo de Judá, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja à frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, abaixo para sustentar. Que volte para você o seu olhar, te ilumine em seus caminhos, te dê a sua graça e a sua paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e do servo de Deus, Padre Léo, de Betânia. Já são quase 18 horas e que desça sobre você o manto de Nossa Senhora, livrando-os de todos os males, de todos os perigos, livrando de todas as tentações, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.